Que danos causou o pecado de Adão? O pecado de Adão o privou a ele e a todos os homens da graça e de qualquer outro dom sobrenatural, deixando-os sujeitos ao pecado, ao demônio, à morte, à ignorância, às más inclinações e a todas as outras misérias, e excluindo-os do paraíso. Explicação: as consequências do pecado de Adão foram gravíssimas para ele e para seus filhos. Assim como um homem rico, dissipando todo o seu patrimônio, cai na pobreza e sujeita-se não só ele, mas também os filhos, a tantas misérias da vida, assim Adão, cabeça e pai de toda a humanidade, tendo dissipado os dons que Deus livremente lhe conferira para ele e para os filhos, ou melhor, tendo se despojado a si e à sua descendência daqueles dons, sujeitou-se a si e aos seus filhos a todas as misérias recordadas aqui pelo Catecismo e que são uma consequência da privação daqueles dons. Por aqui compreendereis quão desarrazoada é a observação que alguns fazem. Que culpa temos nós se Adão pecou? Por que havemos de sofrer a pena do seu pecado? É verdade, a pena, isto é, o castigo do pecado, deve ser sofrida só por quem o cometeu, e não por outrem. Também do pecado de Adão, ninguém, senão ele, teve de sofrer a pena. Mas a culpa de um pode causar dano, e o Catecismo fala só dos danos causados pelo pecado de Adão. Causar dano também a outros. Assim, um pai, como dissemos já, que possua um patrimônio capaz de fazer ricos os filhos e os netos, se o dissipa, causa-lhes dano. Se da parte dele houve um crime, a pena será para ele, mas, entretanto, o patrimônio foi dissipado e o dano redunda para os filhos. O mesmo sucedeu com o pecado de Adão. A Adão, como primeiro pai de todos os homens, foram conferidos dons superiores à natureza humana, que ele devia transmitir a seus filhos. Tendo-os dissipado pelo pecado, não os pôde transmitir, e deste modo nos causou dano. Consumiu com o pecado o que nos devia deixar como herança. A culpa foi sua, a pena só a ele compete. O dano, porém, redundou também para nós. Podeis compreender isto melhor por uma parábola ou comparação. Um rei eleva um pobre súdito à dignidade de ministro e lhe confere um título de nobreza. Aqui estão anexas grandes riquezas. Ora, o ministro se torna infiel e rebelde. Por motivo disso, o rei o priva do título e das riquezas inerentes e o afasta da corte. A culpa é do ministro. Só ele merece a pena como rebelde. No entanto, os filhos sofrerão o dano, perdendo a nobreza, caindo na miséria e não herdando senão miséria. Os danos causados pelo pecado de Adão consistem na privação dos dons que Deus livremente conferira ao homem e nas consequências de tal privação, a saber, em ser o homem, primeiro, despojado da graça e de todos os outros dons sobrenaturais que estavam unidos à graça, isto é, ficou sujeito às fraquezas e misérias desta vida. Segundo, sujeito ao pecado, ao demônio, que, induzindo-o a pecar, conquistou sobre ele um predomínio, à morte, à ignorância, às más inclinações e a todas as outras misérias. Terceiro, e excluído do paraíso pela perda da graça. Prática. Pelos danos causados pelo pecado de Adão, podemos compreender o grande mal que é o pecado, se um só pôde produzir tão graves danos a todos os homens. Olhemos, pois, o pecado como um único verdadeiro mal que se deve temer mais do que tudo. Como se chama o pecado ao qual Adão sujeitou os homens com a sua culpa? O pecado ao qual Adão sujeitou os homens com a sua culpa chama-se original,
porque, cometido no princípio da humanidade, se transmite com a natureza a todos os homens na sua origem. Em que consiste o pecado original? O pecado original consiste na privação da graça original, que, segundo a disposição de Deus, deveríamos ter, mas não temos, porque a cabeça da humanidade, com a sua desobediência, se privou dessa graça a si e a todos nós, seus descendentes. Explicação. Como já sabemos, Adão, pecando, sujeitou todos os homens ao pecado. Este se chama original, de origem, princípio, porque, cometido pelo homem ao princípio da sua existência, transmite-se a todos os homens na sua origem com a natureza. Parece inconveniente que o pecado do primeiro pai se transmita a todos os seus filhos, que não o cometeram. Mas esta aparência se dissipa se considerarmos bem o que é que se chama pecado original e em que ele consiste. O pecado original não é, como o pecado que alguém comete voluntariamente, uma desobediência, uma rebelião contra Deus. O pecado original consiste na privação da graça original, isto é, graça que, segundo a disposição de Deus, deveríamos ter, mas que, ao contrário, não temos, porque a cabeça da humanidade, o primeiro pai, com a sua desobediência, privou-nos a nós todos, seus filhos, seus descendentes. Direis, mas fala-se tanto de mácula que existe na alma por efeito do pecado original. É verdade, mas disse isso não para exprimir que a mácula do pecado seja alguma coisa de positivo, mas por adaptação ao nosso modo de entender e para dizer que a alma está privada daquela beleza sobrenatural que deveria ter pela graça, e de que, ao contrário, se encontra despojada pelo pecado de Adão. Esta privação de beleza é como uma mancha, do mesmo modo que o silêncio é uma falta de som, o frio uma falta de calor, as trevas uma falta de luz. Por isso, quando dizemos que o pecado original mancha a alma, queremos significar que a priva daquela beleza sobrenatural que teria pela graça. E assim dizendo, o homem decaído, a humanidade decaída, entendemos dizer o homem decaído do estado sobrenatural, reduzido à sua natural condição de homem, que é ter uma alma espiritual e imortal unida ao